Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado a todos os membros da mesa e por esse debate tão plural, e acho que é super importante a gente juntar público, privado, representante parlamentar e associação de pacientes. Esse último eu deixo para o final, porque geralmente era assim que acontecia. Mas o meu obrigado mais especial é para quem está aguentando a nossa fala aqui, firme e forte, até o final. Eu só queria entender um pouquinho de quem está aqui presencial, e um abraço para quem está acompanhando pelo link. Quem que é paciente aqui, ou representante de associação de pacientes que está ligado a isso? Só vocês? Obrigado, viu, pela força. Bom, trazer um pouco... Não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas, enfim... aqui é o que me foi solicitado para tentar abordar na fala. Um pouco de incorporação, ambiente regulatório, estratégias para ampliar acesso, enfim, e é o que eu tentei fazer nos slides que seguem. Tá? Mas um pouquinho eu queria falar uma coisa bem importante, em especial nesse momento que a gente vive, onde transparência é uma obrigação, não é mais um diferencial. Os meus conflitos de interesse, as pessoas geralmente costumam trazer. Eu queria falar os meus interesses enquanto associação de pacientes. Acho que é super importante porque nesse debate igual, é importante que muitas vezes o público e o privado também entendam que eu sou a favor do fortalecimento do SUS. Eu sou um cidadão, eu uso o SUS, eu não quero prejudicar de forma alguma o acesso a outras pessoas de outras patologias. Acredito sim no acesso, mas acredito que ele deve ser baseado em evidências, então o que está disponível tem que ter evidência científica. Acredito no direito à vida, acho que é super importante, a Constituição de 88 assegura isso, apesar da gente que nasceu antes de 88 já ter isso assegurado. Acredito nesse acesso sustentável, responsável. Acredito na participação social. Acredito na defesa de interesses legítimos e no diálogo entre todos. Geralmente esse é um slide que a gente passa em 30 segundos. Acho super importante eu falar em tudo o que eu acredito, porque eu quero ser parte do processo e não me colocar contra ou do outro lado da mesa. Acho que a ideia e o que a gente vive no momento atual, independente de ser saúde, educação ou qualquer outra área, é a gente precisar conversar e saber dialogar para chegar num ponto comum. Eu vou falar bem rapidinho, porque me foi prometido 15 minutos. Eu devo fazer isso em 50, essa fala. Não quero tomar o tempo da Gladys. Brincadeira, Gladys, eu já estou terminando. Um pouquinho de quem somos. A gente desenvolve uma série de projetos e eu não vim aqui para fazer propaganda da nossa instituição, só que eu represento uma associação de pacientes que trabalha por pessoas que convivem com esclerose múltipla, não só os pacientes, seus amigos e familiares também. A gente tem um trabalho muito forte em divulgação de informação, porque a gente acredita que é assim que a gente junta um grupo forte para poder depois se mobilizar em todo o processo de política pública. Depois essas informações ficam para vocês. Eu não me sinto até um pouco mal de fazer esse merchan, mas é importante falar como que a gente se construiu. Esse ano, em 2018, culminou em uma série de reconhecimentos importantes. Então, nós somos reconhecidos como uma das 100 melhores ONGs do país, mais transparentes. Quem quiser conhecer o nosso balanço, entra no site. Quem quiser conhecer a nossa missão, visão, valores, está tudo ali. A partir do ano que vem, a gente compõe o Conselho Nacional de Saúde. E, enfim, esse último prêmio, com um nome chique, quer dizer que a gente foi eleita a melhor plataforma de saúde do mundo por uma instituição americana chamada We Go Health. Um pouquinho do perfil do paciente. Eu não vou me atrever a ser um médico e falar sobre a patologia, mas já como a gente não teve um médico falando sobre isso, rapidinho, antes de entrar nos números, é uma doença autoimune, fator tempo é super importante, é uma doença que acomete o sistema nervoso central e, basicamente, o meu sistema autoimune não reconhece a mielina como sendo parte do meu sistema e ela acaba atacando, assim como na psoríase já foi falado, que é um ataque do nosso próprio sistema. Dependendo do lugar no sistema nervoso central onde eu sofro esse ataque, eu tenho alguma exacerbação da doença. Muitas vezes vocês não veem. Por exemplo, eu estou aqui de pé, mas já tive 3 vezes surto na minha medula e perdi força do lado esquerdo do corpo. Então, se eu estiver apoiando por aqui, vocês já sabem o porquê. Mas agora, falando um pouco do que eu queria falar com esse slide, o perfil do paciente é a doença neurológica que mais afeta adultos jovens no mundo, e a gente pouco fala dela. Hoje a gente tem falado mais, nos últimos 5 anos tem entrado mais em debates. No Brasil, a gente estima 40 mil pessoas com a patologia, com a doença.
Só que só 18 mil estão em tratamento. Então, onde estão as da quase 55% de pessoas que não foram diagnosticadas ainda? E aí a Georgia traz a fala dela dos 150 dias afastados. Esse tempo ainda é pouco, viu, Georgia? Quando a gente compara com o tempo médio de diagnóstico... Opa! Eu falei que quase eu ia acertar. Com o tempo médio de diagnóstico, e nós estamos falando em 6 anos, que é o que a gente leva no Brasil, em média, para diagnosticar. Só para ter uma referência, o que a gente sempre cita quando vai avaliar uma tecnologia, a FDA, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente leva 6 meses para diagnosticar esclerose múltipla. É uma doença que acomete mais mulheres do que homens, na proporção de 3 mulheres a cada homem. Eu sou super felizardo, saindo daqui, jogo na Mega Sena, talvez ganhe. Um pouquinho sobre ambiente regulatório, que me foi perguntado. Eu não vou me atrever a falar do ambiente, quando, na verdade, a gente tem uma questão mais importante do ponto de vista de eu, paciente, indo retirar meu remédio. O que eu sei é que anteontem a gente vê um discurso de que, para o ano que vem, a gente vai precisar reduzir um pouco a verba de medicamentos de alto custo, na ordem de 20%. E aí, quando eu tento associar medicamento de alto custo com doença crônica, ano que vem eu vou continuar tendo essa doença e vai continuar sendo alto custo. E me preocupa saber que uma doença que o fator tempo é muito importante, e o tratamento é a única coisa que eu posso fazer por mim, o que será de mim que não vou poder tomar? A única coisa que eu posso fazer por mim, além de rezar, para quem acredita, que é tomar meu remédio. Então, esse é o contexto regulatório que eu vivo enquanto paciente, e o que a gente vê é publicações do tipo Estadão anteontem, terrorismo sem fim contra pessoas com doenças crônicas, falta de remédio no SUS coloca em risco a vida de pacientes transplantados. Enfim, esse é um discurso quase que corriqueiro, e eu não gostaria de ter que repetir ele tanto quanto eu repito ultimamente. A verdade é que eu, enquanto paciente, e ali a senhora que está dando risada para mim, eu vou rir de volta, ali eu sou aquele paciente, viu? Pisando nesse terreno, esse terreno que tem um pouco de corrupção, muito de corrupção talvez, mas problemas sistêmicos de acesso que a gente não interpreta, e eu estou vendo você fazer um esforço, depois eu tento expandir essa imagem, mas ali está escrito um problema sistêmico: acesso, disponibilidade e estar disponível. Porque eu, quando vou todo mês retirar o meu remédio, em tese tem acesso, porque a Anvisa incorporou, aprovou, pode ser comercializado, a Conitec também incorporou, eu posso retirar sem pagar nada, mas no dia que eu vou retirar o remédio, não tem. Então, eu não tenho acesso, apesar de Anvisa e Conitec já terem incorporado, eu não tenho acesso. O acesso para mim, enquanto paciente, é poder pegar o meu remédio, que é a única coisa que eu posso fazer, se não rezar. E aí, trazer um pouquinho do impacto... a senhora está me ajudando muito na fala, obrigado por interagir comigo. Um pouquinho do impacto socioeconômico da esclerose no Brasil. É bom lembrar, como a Georgia falou, que é uma doença que acomete adultos jovens. Eu tendo a dizer, Georgia, que na faixa de 20 a 40 anos. 80% de nós estamos entre 20 e 40 anos. E eu trabalho para que esse número diminua, que a gente consiga diagnosticar em adolescentes e crianças, para que aí o diagnóstico precoce a gente consiga segurar essa evolução da doença. Mas a verdade é que a gente ainda leva 6 anos para diagnosticar a doença. E nesses 6 anos, a gente vai tendo a doença. A gente vai tendo surto, que é o que a gente chama da inflamação da mielina. E nesse surto, às vezes eu posso ter uma sequela. Como eu disse, eu posso às vezes me apoiar, porque eu estou sem força no meu lado esquerdo. Esse impacto do não tratamento adequado, o diagnóstico não sendo precoce no Brasil, ele cria um ambiente de trabalho muito incerto para o paciente. Porque muitas vezes ele tem que ficar afastado 150 dias, porque 2, 3 vezes por ano ele tem que sair 5 dias, e aí a legislação não permite que o governo entre e custeie isso, porque quem vai custear é o empregador, e aí o empregador faz uma vez, ele é legal, 2 vezes, ele é legal, na terceira vez ele fala: puxa vida, o paciente de esclerose está se afastando muito, ele não é eficiente para mim, né? Ele não é lucrativo para mim. Acontece que esse ano a gente entrevistou 1.300 pessoas, e publicou na Neurology, que é uma referência internacional, uma revista científica, da questão da situação do emprego do paciente de esclerose múltipla no Brasil. E depois de 2 anos do diagnóstico, quase 35% dos pacientes perdiam o emprego, e 75% deles perderam o emprego. 75% de nós atribuímos isso diretamente à esclerose múltipla.
Quando eu associo, estou perdendo emprego, com esse gráfico aqui que está, desculpa de novo, gente, não me xinga, que está baixinho, pequeno, esse gráfico é um estudo internacional que fala que, em 20 anos, o que é o maior custo da doença nos primeiros 5 anos, que é o tratamento, é o remédio, em 20 anos vai ser o menor custo, porque em 20 anos, você acumulando sequelas, você vai precisar de um cuidador te ajudando, de uma adaptação na sua casa, enfim, todo o envolvimento da família, não tem mais emprego. E isso resulta num gasto que a gente chama de out of pocket, então é fora do bolso, na tradução literal, que é a gente pagando, muito maior do que o remédio. E quem tem que pagar isso é a gente. Mas como que eu pago se eu não tenho emprego? Algumas profissões não tão lícitas respondem isso, mas se eu for seguir a legalidade da minha profissão, que eu sou administrador, eu não vou conseguir, porque se eu estou afastado do mercado de trabalho, como que eu vou pagar o que eu preciso pagar para continuar bem? E aí junta tudo isso na falta de remédio, que só esse ano acometeu 62% das pessoas que retiram remédio nas farmácias de alto custo. 62% das pessoas que, como eu, retiram remédio na farmácia de alto custo levaram em 48% das vezes quase 3 meses para ter o seu remédio restabelecido. Tem remédio que, se eu ficar 15 dias sem tomar, eu preciso voltar para o hospital e me internar. Quem está enxergando o custo desse remédio aqui, dessa internação? Isso cria um ambiente, para mim, um pouco incerto. Lembra da figura do paciente? E aí eu vou ver o que eu tenho de opção para me tratar. Acontece que, e aí vale um elogio à Conitec. Primeiro que, anos atrás, eu falei para a Aline, Ivan, você citou a Aline, e eu gosto muito desse movimento da Conitec de envolver mais o paciente. Eu acho que muito tem que ser feito ainda, mas o evento do ano passado, foi esse ano ou ano passado, Ivan? Ano passado, né, que reuniu quase 100 associações, enfim, a gente teve a chance de conversar por 2 dias ali com a Conitec, já mostra uma boa vontade diferente. Mas a gente tem uma questão que me incomoda enquanto paciente, é não poder tomar o remédio que a minha doença pede. Não é nem o que eu quero, pela comodidade de ser oral ou não, é que às vezes a minha doença pede. Já existe como prever a evolução da esclerose múltipla em pacientes, especialmente quando recém-diagnosticados, e aí você fazer a indicação do melhor tratamento para ele no tempo certo. A senhora está fazendo assim, é assim mesmo, no tempo certo, para que a gente não acumule sequelas, não perca o emprego e não tenha que pagar do nosso bolso sem ter bolso mais. Acontece que é a nossa principal bandeira, e eu vejo uma disposição, e é importante a gente continuar falando, terapia tem. O doutor Arthur, acho que foi que falou, sobre a possibilidade de, sim, tratar os pacientes com psoríase. Me corrija se eu estiver errado, desculpa o nome, mas... André. O André falou, olha, eu tenho bastante terapia. Realmente, em esclerose a gente também tem bastante tratamento. O problema é que eu conheço pacientes que, precisando do tratamento aqui do topo, ele tem que passar por uns 4 ou 5 por obrigatoriedade de uma burocracia, que a gente estabelece, às vezes, a linha de tratamento, e quando ele chega aqui, que é o remédio que desde o começo ele tinha a previsão para tomar, ele já está sequelado, ele já está fora do mercado de trabalho, e aí o tempo se foi. Tem uma publicação que chama Time Matters, o tempo importa. Em esclerose múltipla, em qualquer outra doença autoimune, o tempo importa. Então, o momento que eu, junto com o meu médico, entendemos que o remédio que eu tenho que tomar, não necessariamente por comodidade, porque eu concordo, lembrando a minha fala dos meus interesses, eu quero que o SUS seja fortalecido, eu quero que o privado seja parte dessa conversa, eu quero responsabilizar outras partes, mas quando eu preciso de um remédio mais potente, não pela comodidade, e eu também não consigo tomar porque eu tenho que tomar outros no processo para cumprir o que o protocolo estabelece. O protocolo atual ele não prevê o tratamento de uma forma muito clara de um tipo da doença que acomete 5% das pessoas com esclerose, chamado primária progressiva. Agora está chegando remédio para a primária progressiva. Eu conheço gente que, para poder tomar esse remédio, que ainda a gente não sabe onde que vai entrar, como vai ser, já estava tomando remédio para um tipo de doença que não é o dele, para poder enfrentar menos burocracia, para poder acessar o remédio que, de fato, ele precisa. Então, é como, por exemplo, você ter uma gripe e começar a tomar remédio, colocar salompas na cabeça, né, para poder curar a dor de cabeça. Então, assim, a minha preocupação é, enquanto isso,
a minha vida está passando, eu tenho tido sequelas e eu não tenho a oportunidade, muitas vezes, por uma burocracia, de acessar o remédio que eu já precisava. Eu vou passar um pouco mais rápido para não tomar o tempo da Gladys. A gente tem questões de incorporação de tecnologias bem em evidência. Já foi citado aqui o movimento em 2015, o deputado Eduardo Barbosa fez parte disso. A gente teve 5.200 contribuições na consulta pública, uma participação da sociedade, mas, mesmo sendo prevista a audiência pública no processo da Conitec, a gente não conseguiu a audiência pública. E aí a gente pergunta, tá, mas em quais casos a audiência pública faz necessária? Relevância da matéria. Poxa, mas 5.000 assinaturas, agora está virando pouco. O Ivan disse bem, atrofia muscular espinhal, mais de 30.000 contribuições. Poxa, não é relevante pelo menos a gente discutir melhor isso? Eu não estou falando tem que incorporar. Monta uma mesa de audiência pública, vamos conversar mais sobre isso. Mas, assim, é um conversar diferente do que acontece atualmente, porque na época da consulta pública eu fui convidado a assinar um termo de confidencialidade, onde eu ia, durante 2, 3 horas, acompanhar a reunião, não podia abrir a boca, enfim, quando me foi permitido falar alguma coisa, eu estava vendo um estudo pela primeira vez e não podia opinar. Porque como eu posso opinar sem ter a certeza do estudo que está sendo apresentado? Então, o que eu trago como uma reflexão final é de fato o diálogo, mais do que a consulta, porque o diálogo é uma conversa, né? A senhora faz assim com a cabeça, eu sorrio para a senhora, depois a gente toma um café lá fora. Mas a consulta por si é assim, eu trago o paciente, ele assina um termo de confidencialidade, ele faz parte ali, eu legitimo esse processo, e ponto, eu tomo a decisão porque a gente não tem a possibilidade de diálogo. E aí a reflexão das perspectivas e avanços que me foi solicitado falar, para mim fica um pouco utópico se eu não pensar que, apesar de a gente ter só para o ano que vem pelo menos mais 3 tratamentos chegando para a esclerose, 4 com esse que eu citei recente para a primária, eu tenho uma dúvida gigantesca se eu vou conseguir acessar, porque eu tenho fases de tratamento, porque eu tenho uma burocracia gigantesca. Muitas vezes isso aconteceu em esclerose, o prazo, e eu entendo, Ivan, que a demanda é gigantesca, mas o prazo ele é extrapolado, tanto dos 180 dias, mais os 90, mais os 180, isso aconteceu. Então, assim, como que a gente pode, de fato, dialogar? Porque nesse tempo, 180 mais 90 mais 180, eu, por exemplo, tive 2 surtos. E ainda bem, porque eu faço outra parte, eu tiro o remédio e eu rezo, ainda bem que eu estou bem. Porque isso não é a realidade que acontece com os pacientes que acabam tendo que aposentar e se afastar do mercado de trabalho porque não conseguem tratar como deveria. Essa é uma fala, apesar de contundente, é uma fala feliz, porque eu tenho tempo para poder falar e representar a sociedade civil, e acho, Ivan, e todos os players, e sinto falta da gente falar diretamente com uma ANS aqui também, porque é importante a gente começar, de fato, a sentar na mesma mesa. Então é isso, ficam os meus contatos. Obrigado, desculpa a brincadeira com a senhora.